Indefinição sobre a camisa 9 do Goiás para 2023, pelo menos no que tange a questão do titular. No vídeo de hoje quero comentar aqui sobre o interesse do Paysandu em repatriar o atacante Nicolas e também uma conversa que vem circulando nas redes sociais do Goiás liberar o seu centroavante na metade da temporada. Será que existe essa possibilidade por parte da diretoria do Verdão? Além disso, comentar sobre a atualização do atacante Matheus Peixoto. Será que ele está descartado do Goiás? A informação que eu obtive é diferente disso, envolvendo também o nome do Guilherme Bissoli, uma outra alternativa para a diretoria do Goiás. Será que tem alguma outra tratativa com outro clube aqui do futebol brasileiro? Trazer os detalhes a respeito do que pensa a direção do Atlético Paranaense, que pretende negociar o seu jogador, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com a camisa do Avaí. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Agradecer a cada um de vocês que chegamos a essa marca de 6.600 inscritos aqui no nosso canal principal e também lá no canal de cortes, 700 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês e bora para alcançar coisas ainda maiores neste ano de 2023 com o Série A novamente e a Copa Sul-Americana, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, que permite eu dar continuidade nesse nosso projeto, a 1xBet, casa de apostas esportivas para você palpitar os jogos da Copa da Liga Inglesa, com ótima cotação para o duelo entre Manchester United e Burnley, uma vitória do Manchester em casa pagando 1,43, um empate 5,5, uma vitória do Burnley fora 7,4. Além disso, um jogaço entre Charlton e Brighton, uma vitória do Brighton que está na primeira divisão pagando 1,3, Blackburn e Nottingham Forest do Gustavo Scarpa aí também, uma boa estreia pagando 2,9, uma vitória fora de casa. Além disso, em Portugal teremos o jogo entre Porto e Gil Vicente, uma vitória do Porto pagando R$1,12. Copa da Espanha também, com vários clubes tradicionais entrando dentro de campo, como por exemplo o Alavés, Raio Vallecano, Atlético de Madrid e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Dá um xbet amanhã também na quinta-feira, um jogaço entre Manchester City e Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, nosso apoiador aqui do canal. E lembrando, você utilizando o nosso cupom promocional aqui do Goiás, Goiás News, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa indefinição sobre a camisa 9 do Goiás para a próxima temporada. De certo, o Nicolas ele tem contrato até dezembro de 2023, então pelo menos dentro do elenco ele estará. Outro deverá sim chegar para essa disputa como titular. E um nome que basicamente vinha sendo aí comentado como tudo certo, está certo entre a diretoria do Goiás e o próprio jogador, mas envolvendo uma questão de um problema dele crônico no tornozelo, no caso do Matheus Peixoto, centroavante de 27 anos de idade. Informação agora mais recentemente do Periquito Brisado, que foi o primeiro a falar sobre essa negociação do Goiás. Muito obrigado aí ao meu parceiro. Ele garantiu ainda uma publicação no seu Instagram falando sobre que essa questão do Matheus Peixoto, algumas outras informações dando conta de que ele não viria mais para o Goiás, ou essa chance muito baixa por conta de problemas crônicos no seu tornozelo, de lesões e mesmo contusões musculares, como aconteceu com bastante frequência nessa reta final de ano lá no Ceará. Segundo o Periquito Brisado, essa notícia não procede e ele ainda tem tratativas com a diretoria do Verdão para a próxima temporada. Na minha visão, o que vai acontecer? O Matheus Peixoto vai sim vai chegar no Goiás, fazer os seus exames médicos. Como a diretoria do Verdão está optando por essa ressonância magnética, o que é diferente de um raio-x. Eu até fiz uma pesquisa sobre esse assunto também. O raio-x você basicamente vê os ossos, então você vendo como o Goiás está fazendo, tornozelo, pés e também o joelho, você consegue ver apenas os ossos. Com essa ressonância magnética, uma nova tratativa da comissão médica do Goiás neste ano de 2023, você consegue também ver todos os outros músculos e articulações, o que ajuda bastante, por exemplo, nessa negociação com o Matheus Peixoto, para entender a sua situação muscular e também no seu tornozelo, que vem enfrentando bastante problemas nessas últimas temporadas por onde passou. Então essa informação do Periquito Brisado, que o Matheus Peixoto ainda não está descartado. Como eu falei para vocês, eu acredito que ele chegará em Goiânia e fará os seus exames médicos, tendo esse aval da comissão médica, aí sim assinando esse contrato por empréstimo junto ao Metalist, onde por lá ele tem vínculo até dezembro de 2026. Então ainda não está descartado, É um jogador que faz parte dos planos da diretoria do Goiás, até mesmo com o técnico Guto Ferreira, que gosta de ter esse jogador de grande área, essa referência mais autona, e o Matheus Peixoto se encaixa assim como essas principais características. 1,90 m, destro, 90 kg, também um cara bastante
forte e ajuda bastante com seus gols. No Ceará não conseguiu corresponder tanto assim, né, com apenas 16 partidas e uma assistência, mas na minha visão, não tendo nenhum tipo de lesão detectada, estando 100% apto para exercer a sua profissão logo no começo do ano, fazendo uma pré-temporada, jogando aos poucos na disputa do Campeonato Goiano, tem tudo para ser um dos grandes destaques do Goiás. Eu gosto bastante do Matheus Peixoto e torço para que a diretoria faça o máximo de esforço possível, mas se for para chegar e estar contundido ou daqui 6 meses dar um problema, aí é melhor buscar uma outra solução dentro do mercado. Dando sequência aqui no vídeo, falando sobre uma segunda alternativa para a diretoria do Goiás nessa aquisição de um outro camisa 9, pode sim ser o Guilherme Bissoli, uma informação que a gente já falou na semana passada e eu vi muitos perguntando, essa negociação ainda existe? Será que ele não vem mais, etc? A prioridade da diretoria do Goiás é que, com a continuidade do Nicolas, que daqui a pouco falo mais sobre ele no decorrer do nosso vídeo, a contratação de um outro camisa 9 com essa característica mais física. Então hoje o primeiro nome é sim do Matheus Peixoto, que já está acertado com o Goiás. Em segundo plano veio o Matheus Bissoli, caso o Matheus Peixoto não feche por algum problema físico ou algo envolvendo o dono do seu passe, que é o Metalist lá da Ucrânia, aí sim o Guilherme Bissoli, caso ele também não venha a receber uma proposta de compra em definitivo, que é o que o Atlético Paranaense deseja neste momento, aí sim podendo chegar ao Goiás. Então é um segundo plano da diretoria alviverde que não está descartado nesse momento, muito pelo contrário, é um nome que segue vivo dentro do mercado, já que ele não fechou com nenhum outro clube e o Goiás também não tem essa definição no papel, né, do seu segundo centroavante para o ano que vem, pelo menos dos mais conhecidos, já que para a composição de elenco, outro jogador que se encaixa, né, dentro dessa visão é o Brenner Culano, 23 anos de idade, mais jovem, né, não é esse jogador para carregar toda essa responsabilidade juntamente com o Lucas Emanuel, esses outros centroavantes do Goiás. Então o Bissoli é sim uma outra alternativa, pode chegar no Goiás caso essas duas situações não aconteçam. Por que o Atlético quer muito vender o jogador neste momento? Ele vem de 2 empréstimos, né, tanto lá no Cruzeiro em 2020 quanto também no Avaí, né, agora em 2021, e o seu contrato vai só até dezembro do ano que vem, ou seja, a partir do mês de julho ele já pode fechar um pré-contrato gratuitamente para se transferir para uma outra equipe a partir do mês de janeiro. Dessa maneira, o Atlético Paranaense ele só emprestaria o jogador para o Goiás, que é uma das prioridades também, já que, por exemplo, as duas diretorias têm bons acordos. Neste momento, o Goiás conta com o Lucas Alter e também o outro zagueiro, o Edu, né? Essas duas promessas do Furacão estão repassadas ao Goiás até o dezembro, né, do ano que vem. E outras propostas que a diretoria do Atlético também aceitou, no caso envolvendo o volante Christian, 21 anos de idade. Existe também a possibilidade do Furacão voltar atrás nessa decisão e permanecer com o jogador para a disputa do Campeonato Paranaense, que diferentemente, né, dos últimos anos, o Atlético vai jogar o estadual logo no começo da temporada com seu elenco principal. Então o Guilherme Bissoli é sim uma alternativa, caso ele não receba uma proposta de compra em definitivo, né, ainda nesse comecinho do ano, o Atlético deve estender o seu contrato por pelo menos mais 6 meses e repassar o jogador ao Goiás ou um outro clube aqui do futebol brasileiro que venha fazer uma compensação mais vantajosa. Mas eu acredito sim que o Goiás é uma das prioridades não só do jogador, quanto também do Atlético Paranaense, dessa boa relação entre as duas diretorias. O Vasco da Gama ficou muito próximo, né, de acertar com o Guilherme Bissoli nesta última temporada, já estava basicamente certo, mas com a chegada do técnico Maurício Barbieri, ele não gosta muito, né, da característica do centroavante de 24 anos de idade. Os seus números nessa temporada, só no Campeonato Brasileiro, foram aí 32 atuações, 14 gols marcados e também uma assistência. 9 dos seus gols foram de pênaltis, mas também teve uma grande participação. Não é aquele centroavante muito alto, 1,75 m, mas tem uma boa presença ali na grande área, consegue procurar bastante espaço e bater muito bem na bola de primeira, até mesmo um bom oportunismo não só nas cobranças de pênaltis, onde ele converteu todas. É muito difícil, né, você sendo esse batedor principal, converter todas as suas 9 cobranças, e também alguns gols de cabeça, o que mostra também essa versatilidade dentro do ataque. Já jogou pelo lado direito, até mesmo fazendo uma função como um segundo atacante. Gostaria do Guilherme Bissoli, acho um atleta muito interessante, mas hoje, nesse momento, se tiver 100%, eu ainda sou mais a favor do Goiás manter o Nicolas, obviamente, e com a chegada do Matheus Peixoto. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse jogador, 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do São Paulo. Se fosse para você escolher entre um e outro, né, qual que você ficaria? E para finalizar o nosso vídeo sobre os camisas 9, né, do Goiás para o ano que vem, quero falar sobre um que já tem contrato pelo menos até dezembro de 2023, que é o centroavante Nicolas, 33 anos de idade, nesta última temporada pelo Goiás, excelentes números, né, 47 jogos, 15 gols marcados e 3 assistências. Na Série A do Brasileirão foram 29 atuações, com 5 bolas na rede e outros 2 passes para os seus companheiros. Foi bem mais reserva do que titular, mas mesmo assim, né, teve ali os seus momentos de exaltação, pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro, demonstrando também o seu valor em nível de primeira
primeira divisão. Uma outra informação envolvendo, no caso, essa especulação do seu retorno para o Paysandu. Uma matéria já do Globo Esporte na semana passada, uma entrevista do presidente do Paysandu, o Maurício Ettinger, né? Se eu não estiver enganado, essa a sua pronúncia. Ele disse que o Nicolas é um cara, né, que sempre vai estar no radar do Paysandu, que quer sim trazer de volta. Temos conversado e o seu contrato vai até o final de 2023, então tem a intenção, mas agora o Goiás não libera. Nós já tentamos, vamos ver no que vai dar e esperar mais um pouco. Foi o que disse o presidente do Paysandu, demonstrando, né, esse interesse no retorno do Nicolas, que é sim um jogador que sempre está em pauta, mas que nesse momento tem contrato com o Goiás e não vai haver essa liberação no começo do ano. Ele que foi negociado do Paysandu com o Verdão ainda no final do mês de junho da temporada de 2021 por mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Basicamente R$700 mil iniciais, né, daquela transação dele saindo de Belém para Goiânia e com acesso do Verdão à Série A do Campeonato Brasileiro, uma bonificação para o Paysandu de mais ou menos mais R$800 mil. E um print que vem circulando aí nas redes sociais é que o presidente do Paysandu ele confirmou, né, esse interesse de repatriar o Nicolas e que existia uma possibilidade do retorno para o segundo semestre da temporada, visando a Série C do Campeonato Brasileiro, e também o torcedor do Paysandu, né, já pedindo a sua volta nas redes sociais, o que é extremamente comum. O que eu penso sobre essa possibilidade do Nicolas deixar o Goiás na metade do ano e, por exemplo, ir para o Paysandu para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro? Existe sim essa possibilidade? Não vou negar, mas hoje ela é muito baixa, não só pela questão do seu contrato, mas também do que pensa a diretoria do Verdão. Não vejo como o Nicolas sendo o principal camisa 9 do Goiás no começo da temporada, mas pelo menos para ser aquele segundo jogador no banco de reservas, como foi, por exemplo, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil, dentro dos nomes, né, que o Goiás vem especulando até agora no campeonato, ele ser tão consistente como foi, por exemplo, o Pedro Raul. Então é natural essa rotação entre o camisa 9 e principalmente por várias competições que o Verdão terá para o ano que vem, não só o Campeonato Brasileiro, né, nesse segundo semestre, como também tomara que a Copa do Brasil nas fases mais avançadas, Copa Sul-Americana também. Então não é uma competição muito simples, né, não são aí alternativas fáceis para o Goiás ter apenas uma solução de camisa 9, a não ser que, por exemplo, o Nicolas renda muito pouco e apareça uma boa oportunidade dentro do mercado. Vamos supor que o Matheus Peixoto chegue, seja esse jogador titular, né, da camisa 9, o Nicolas não rende quando esteja entrando na segunda etapa, ou até mesmo nas partidas onde ele for jogar como titular, e apareça uma boa proposta, pelo menos financeiramente, né, uma compensação financeira do Paysandu para adiantar, né, esse contrato dele com o Goiás e uma outra oportunidade de chegada de camisa 9 no Verdão na metade do ano. Aí sim, na minha visão, seria a única possibilidade. Mas, por exemplo, como ele fez essa temporada muito boa no Campeonato Goiano, cair um pouco de rendimento, e o Pedro Raul chegando com tudo, né, marcando vários gols logo no começo do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, mesmo nessa mesma situação, eu não acredito de forma alguma que o Goiás liberaria o Nicolas na metade do ano, já que é um jogador que agrega bastante. Se não for pela técnica, vai muito pela raça, né, tanto dos seus gols neste Campeonato Brasileiro. Acho que o único, assim, ele fez 2 golaços, né, que foi contra o Fluminense, uma pancada de fora da área, e também contra o Bragantino pegando ali meio de voleio, mas é um jogador que se entrega bastante contra o Ceará, né, aquele gol lá no Castelão, que matematicamente foi o gol que livrou o Goiás do rebaixamento, né, apesar que não passou desse sufoco, mas interrompeu uma sequência muito ruim. Então é sim um jogador muito importante dentro do elenco. A única possibilidade, como eu falei, só se ele render muito pouco ou de fato querer se transferir para o Paysandu na metade da temporada. Acredito que se ele fizer um bom campeonato goiano, a diretoria já deve procurar o Nicolas para renovar por pelo menos mais um ano de duração, né, pelo menos ali até o final de 2024, apesar de ter 33 anos de idade, não vem sofrendo com nenhum tipo, né, de problema físico, nada dentro desse sentido. Tanto é que aí nos últimos anos, a temporada que ele menos fez jogos foi lá ainda no ano de 2018, entre Caxias e o Criciúma. Ele atuou 32 vezes na temporada. No ano passado, começou ainda no Paysandu, 21 jogos, 6 gols marcados e fez mais 27 jogos pelo Goiás, ou seja, no total ele somou 48 partidas no ano, com 12 gols marcados e 3 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa temporada, a última, né, do Nicolas, foi o artilheiro do Campeonato Goiano pelo Goiás, onde o Goiás não tinha um artilheiro do Goianão desde 2014, né, com o Araújo, voltou agora no ano de 2022 com o Nicolas, né, e tendo essa opção para o início
início da temporada, não vai sair de forma alguma no Campeonato Goiano. Essa possibilidade da metade só se acontecer algo muito eventual no Goiás, de uma compensação financeira do Paysandu, de uma outra chegada de outro jogador com essa característica, sendo uma boa alternativa, né, no mercado na metade da temporada, compensação financeira e muito mais. Então é a gente despreocupar, a não ser que o Nicolas não agregue nada, né, dentro desse elenco do Goiás, o que do que ele já demonstrou, não só de técnica quanto também de vontade, acho muito difícil de acontecer no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse assunto. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Aqui na tela final vou deixar um vídeo onde eu falei sobre o Vitor Pernambucano, outro jogador pelas beiradas, costuma atuar mais pelo lado direito do campo, que está na mira do Goiás em negociações, joga lá no futebol europeu, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, ajudar a gente a chegar nessa marca por lá de 1000 inscritos, que já está bem próximo, combinado? E o nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, casa de apostas esportivas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!